Oiê, Milene por aqui, mais um Autocompaixão, olhar além. E será que a culpa é das estrelas? Como assim, né? A culpa é das estrelas. Eu estava aqui olhando uma questão de um trânsito planetário, né? Tava vendo uma informação, e olhando, né? Eu fui olhar o meu mapa, rever, né? Eu fiz mapa astral há muitos anos, tinha 22 anos quando fiz meu mapa astral. E eu fiz uma Acho que eu fiz 90% do mapa astral, né, tinha algumas informações ali que ficaram para uma segundo momento, né, e eu acabei não dando continuidade. Enfim, mas assim, fazer o meu mapa, eu acredito que todo mundo que tenha feito mapa astral, é algo muito revelador, né, você fala: "Nossa, como assim, né?" Tá ali, né, detalhado como é o nosso comportamento, as nossas principais dificuldades. Como são os nossos pais, né, se nós temos dificuldade material ou não, questões de viagens, questões de saúde, de relacionamentos, tá tudo ali, né, sem a pessoa saber, sem você falar um "A", né, basicamente. E quando, anos mais tarde, eu conheci o enneagrama, essa ferramenta também que eu acho incrível, né, para o conhecimento das nossas personalidades, é também muito revelador, né. Você fala: "Nossa, opa, espera aí, eu estava não sou só eu que sinto isso, né, tem outras pessoas que se sentem dessa forma, que têm a energia também assim?" E a questão da infância também, né, porque a gente é de um tipo que se desenvolveu através, né, de conflitos que ocorreram na infância, né, na primeira na primeira fase de vida, pode ter acontecido bem desde o útero até, né, desde bebê ou um pouco mais tarde, mas acontece uma transição, né, de uma essência, de um número, para um outro número que se torna a sua persona, a sua personalidade, o seu ego. E são ferramentas incríveis de autoconhecimento, né. Tem a numerologia, né, a numerologia, assim como o mapa astral também tem abordagens diferentes, né. Tem a numerologia da cabala, por exemplo, tem uma astrologia que é astrologia védica, existem outras vertentes aí, e todas muito reveladoras para como funciona esse nosso eu. E aí, sempre que eu me deparo com essas informações, me dá uma compaixão, assim, quase que imediata, né, por isso que eu trouxe esse tema aqui também. Porque, às vezes, a gente está apontando para questões para o nosso teatro, né, como é que funciona a mãe, pai, né, os cuidadores, as questões dos traumas, tudo isso que se desenhou nesse nosso desenrolar de vida dentro, né, parece que de uma dramaturgia ali contada. E esses são os aspectos que, por exemplo, na terapia, na psicoterapia, são os elementos que nós temos de maior acesso. Então a gente começa a resgatar algumas coisas através desses lugares, né, através dessas pessoas. Tem um episódio aqui, inclusive, que eu falei sobre a questão da maternidade narcisista, mais na verdade das mães, né, do patriarcado. E aí a gente tem esse olhar, porque é o nosso meio, né, de observação mais direto, mas quando a gente olha para isso, fala: "Nossa,
qualquer pessoa, né, qualquer bom astrólogo, qualquer pessoa que, consiga saber o seu eneatipo, por exemplo, diria sobre nós, sobre nossa história. Então a culpa é das estrelas, né, num certo ponto, porque parece que a gente está operando dentro desse desenho divino, de certa forma, esse desenho kármico, desse desenho das nossas marcas mentais, dos nossos rastros, né, de memórias, podem ter sido também transmitidas, né, pela nossa genética, pelos nossos ancestrais. Há muitas crenças, né, a gente não tem certeza de nada, então a gente, eh, acredita em algo ou em vidas passadas, ou que seja os nossos ancestrais, ou nada disso, né, enfim. Mas fato é que parece que existe todo um desenho, uma organização para que a gente passe por certos desafios. Esses desafios têm a proposta de que a gente, de alguma forma, os ultrapasse, os supere, e talvez a gente devesse olhar com mais carinho, se dedicar, porque na verdade às vezes a gente está envolvido 100% com as nossas histórias de zonas de conforto, né, com as nossas regiões onde a gente tem mais facilidade, e isso é bom também, mas para a gente não esquecer desses lugares onde a gente se enrosca, onde a gente tem aquele incômodo, aquela coisa atravessada ali que fica meio esquisito. E aí, nisso, eu também lembrei do Rumi, aquele filósofo, aquele mestre muito citado no sufismo, naquele seu poema A Hospedaria. Eu vou deixar aqui no final, vou ler A Hospedaria, para que a gente reflita um pouquinho, para que a gente pense, né, em sentar com todos os nossos problemas. Porque dentro dessa visão, né, eu falei, me dá um sentido de muita compaixão, porque o inimigo, né, entre aspas, seja uma pessoa, sejam situações não amigáveis, ela nos mostra as nossas intolerâncias. Ela nos desafia, porque ela tá falando sobre a gente, sobre lugares em nós que ainda são limitados, restritos. É tudo muito mais sobre nós mesmos do que sobre o outro. E então, da nossa capacidade de compreensão sobre as coisas, sobre as pessoas. Claro que não deixando, né, que isso, né, se dissolva, tudo que de errado, de ruim, o outro lhe faz, né, criando os seus limites, mas é muito mais sobre o que envolve nos nossos sentimentos do que os fatos, né, que precisam ser aí conduzidos, né, à maneira necessária. Então, vou terminar esse episódio de hoje lendo aqui A Hospedaria, que acho que muita gente aqui deve conhecer. Ser humano é como ser uma hospedaria, onde todas as manhãs há uma nova chegada, uma alegria, uma depressão, uma mesquinharia, uma percepção momentânea chega, como visitantes inesperados. Acolha e distraia a todos, mesmo se for uma multidão de tristezas,
que varrem violentamente sua casa e a esvaziam de toda a mobília. Mesmo assim, honre a todos os seus hóspedes. Eles podem estar limpando você para a chegada de um novo deleite. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia. Receba-os sorrindo à porta e convide-os a entrar. Seja grato a quem vier, porque todos foram enviados como guias do além. Então, vamos olhar com mais carinho, curiosidade e atenção para tudo isso. Até o próximo episódio.